Fala pessoal, meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o card completo e os favoritos do UFC On Fox 25 ou o UFC Weidman vs Gastelum. Esse UFC vai acontecer no próximo sábado, dia 22 de julho. Então vamos lá, sem enrolação, vamos ser breve aqui nesse vídeo, eu espero, porque tem muita luta. Começando então pela ordem, pela primeira luta da noite é o confronto entre o Frank Perez e o Chris Wade. O Frank Perez é americano, os dois são americanos aí, né? O Frank Perez tem um cartel de 10 vitórias e 3 derrotas, já o Chris Wade tem 11 vitórias e 3 derrotas. Essa categoria é a peso leve e o Frank Perez ele tem a maioria das suas vitórias por finalização, enquanto o Chris Wade por decisão. Nas bolsas de apostas o favorito é o Chris Wade, que inclusive ele não tem nenhuma vitória por nocaute, né? 0% aí de vitórias por nocaute, mas mesmo assim ele é o favorito. Na segunda luta da noite a gente já tem brasileiro, tem Godofredo Pepey contra o Shane Burgos. O Shane Burgos está invicto, tem 9 vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate. E o Godofredo Pepey, aí ex-participante do TUF Brasil, tem 14 vitórias e 4 derrotas. O favorito nas bolsas de apostas, pelo menos, é o Shane Burgos. Então aí, segundo as bolsas de apostas, o Shane Burgos continua com o seu cartel invicto. E a categoria é a peso pena, né? Vamos agora para a terceira luta da noite. A terceira luta é entre o Timothy Johnson, 12º do ranking peso pesado, contra o Junior Albini, que é o brasileiro aí também, né? Mais um brasileiro aí no card. O Timothy Johnson tem 11 vitórias e 3 derrotas, já o Junior tem 13 e 2 derrotas, né? Uma derrota a menos e 2 vitórias a mais aí pro Junior. O Timothy Johnson venceu 55% das vezes por nocaute, enquanto o Junior tem mais, a maior quantidade de vitórias dele é por finalização. O favorito, segundo a bolsa de apostas, é o Timothy Johnson. Então vamos aí para a quarta luta da noite, que é válida pela categoria peso galo e é o confronto entre o Brian Kelleher e o Marlon Vera. O Marlon Vera aí que é equatoriano, né, do Equador. O Brian Kelleher tem 17 vitórias e 7 derrotas, já o Marlon tem 9 vitórias e 3 derrotas. O Brian tem a maioria das suas vitórias por finalização e o Marlon Vera também. Ele também tem a maioria das suas vitórias, aí, mais da metade, por finalização. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o americano, é o Brian Kelleher. Vamos aí para a quinta luta da noite, que a gente tem o confronto entre o Kyle Bochniak contra o Jeremy Kennedy. E o Jeremy Kennedy é canadense, está invicto, tem 10 vitórias, nenhuma derrota. Já o Kyle tem 7 vitórias e só uma derrota. Segundo as bolsas de apostas, o favorito é o Jeremy Kennedy. Então, segundo as bolsas, mais um invicto aí que permanecerá invicto. E essa luta do Jeremy Kennedy aí é válida pela categoria peso-pena. Vamos agora para a próxima luta da noite, válida pela categoria peso-pesado, é o confronto entre o Damian Grabowski contra o Chase Sherman. O polonês Damian tem 20 vitórias e 4 derrotas, já o Chase tem 10 vitórias e 3 derrotas. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Chase. E o Chase, ó, ele tem 10 vitórias, sendo 9 por nocaute. Então, não sei se isso necessariamente foi isso que influenciou as bolsas de apostas, mas o Chase é o favorito aí, segundo a maioria das bolsas de apostas. Próximo combate da noite a gente tem mais brasileiro, tem o Alex Cowboy Oliveira contra o Ryan LaFlare. O Ryan tá em 14º aí no ranking, ele tem 13 vitórias e só uma derrota, já o brasileiro o Cowboy tem 16 vitórias e 3 derrotas. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Ryan LaFlare, então o 14º do ranking aí é favorito contra o brasileiro Alex Cowboy. Lembrando que essa luta é válida pela categoria peso meio-médio. Próxima luta da noite a gente tem mais Brasil, a gente tem o Rafael Natal com 21 vitórias e 8 derrotas contra o Eric Anders dos Estados Unidos, que tem 7 vitórias e nenhuma derrota, está aí invicto, mais um invicto aí para esse card, né? O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Eric Anders, por um levíssimo favoritismo. Eu acho que é a menor diferença que tem entre todas as lutas, mas o Eric Anders está como favorito aí contra o Rafael Natal. Eu acho meio estranho também esse favoritismo aí, mas, né, é invicto e tal, então o pessoal valoriza bastante aí quem tá invicto. Próximo combate da noite e último combate do card preliminar, a gente tem mais um brasileiro, tem o Eliseu Zaleski dos Santos contra o Lyman Good dos Estados Unidos, né? O Lyman, ele tem 19 vitórias e 3 derrotas
Já o Eliseu tem 16 vitórias e 5 derrotas. 75% das vitórias do brasileiro aí foram por nocaute. E o favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Leman Good. O americano está como favorito, então mais um brasileiro aí que está como zebra, né? Então vamos aí para a primeira luta do card principal, que a gente tem Thomas Almeida, o Tominhas, voltando aí à ativa, um ótimo lutador, tá em 9º no ranking contra o Jimmy Rivera, que é o 4º do ranking. O Tominhas só pega pedreira também, né? O Jimmy Rivera tá com 20 vitórias e 1 derrota, já o Tominhas tem 21 vitórias e 1 derrota. E ele só foi derrotado aí pelo atual campeão Cody Garbrandt, né? Quando o Tominhas aí acabou sendo nocauteado. 73% das vitórias do Tominhas são por nocaute, já o Jimmy Rivera vence na maioria das vezes, 70% das vitórias dele foram por decisão. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Jimmy Rivera. É o 4º do ranking, né? Então dificilmente ele não seria o favorito contra o 9º do ranking. E o Tominhas acabou perdendo por nocaute na última, então muita gente aí acaba colocando ele como zebra por conta disso, né? Então, mais um brasileiro aí como zebra. Vamos aí para a segunda luta do card principal, que é o confronto entre o 12º do ranking, Patrick Cummins, contra o 13º, que é o Jean Villante. O Patrick Cummins tem 9 vitórias e 4 derrotas, já o Jean Villante tem 15 vitórias e 7 derrotas. Os dois têm a maioria de suas vitórias por nocaute. O favorito, segundo as bolsas de apostas, também por um levíssimo favoritismo, é o Jean Villante. Vamos aí pro Main Event da noite, que a gente tem Dennis Bermudez, o 10º do ranking, contra o 12º Darren Elkins. Essa é a categoria peso-pena e o Dennis Bermudez tem 17 vitórias e 6 derrotas, já o Darren Elkins tem 23 vitórias e 5 derrotas. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o mais bem ranqueado, é o Dennis Bermudez. O Dennis Bermudez aí tá com um favoritismo razoável contra o Darren Elkins. E vamos agora, enfim, para o combate principal da noite, para o principal duelo desse evento, que é o confronto entre o Chris Weidman, ex-campeão peso médio aí, é o 5º do ranking, né, contra o Kelvin Gastelum, que é o 8º do ranking. O Kelvin Gastelum que está voltando aí de um doping, né, de um antidoping, quando ele foi pego, que ele enfrentaria o Anderson Silva e acabou não enfrentando. O Chris Weidman tem 13 vitórias e 3 derrotas, já o Kelvin Gastelum está com 14 vitórias e 2 derrotas. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Kelvin Gastelum. Ele está com um favoritismo aí também razoável, não está tão apertado assim. O Kelvin Gastelum é favorito, apesar de ser o 8º do ranking e o Chris Weidman ser o 5º. Eu discordo um pouquinho desse favoritismo. Para mim, um favorito é o Chris Weidman, né? Mas muita gente acaba considerando aí as derrotas do Chris Weidman, né? As últimas derrotas, os últimos desempenhos dele, que teve algumas lutas que ele foi meio mal, mas tiveram derrotas que ele não estava lutando mal, né? Contra o Yoel Romero, por exemplo, ele perdeu por conta da joelhada, mas ele não estava mal naquele combate. Então, para mim, Chris Weidman tem um leve favoritismo aí contra o Kelvin Gastelum, mas as bolsas consideram favorito o Kelvin Gastelum, que é o 8º do ranking aí. Então, esse foi o evento completo, todas as lutas e todos os favoritos, segundo as bolsas de apostas. E se você gostou de mais desse vídeo, não esquece, deixa o like aí embaixo, isso é bastante importante pra gente. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Tem muito vídeo aqui no canal, então vale a pena se inscrever, não custa nada, é de graça, então não tem por que não se inscrever, certo? Então é isso, é nóis, valeu, até a próxima e falou!